Olá, meu nome é Rosângela, tenho formação em Engenharia Civil pela PUC Minas e mestrado em Engenharia Geotécnica Aplicada à Mineração pela UFOP. E o nosso curso é sobre análise e interpretação de ensaios de CPT e CPTU. O nosso compromisso com esse curso é trazermos informações sobre o tema de modo que possamos oferecer a você a capacidade de especificar, acompanhar, analisar e interpretar esses ensaios em nível básico. Por que nível básico? O ensaio de SCPTU ainda é fonte de muita pesquisa e nesse curso será dado ênfase ao que vem sendo praticado hoje de um modo mais geral. Porque diante de um tema tão amplo, o ideal para um bom aprendizado é iniciarmos pelo que é básico, essencial e indispensável, e a partir daí, em um outro momento, a gente mergulha de modo mais amplo no tema. Dadas as devidas apresentações, vamos ao primeiro bloco do curso, no qual iniciaremos com uma introdução e um breve histórico sobre o CPTU. Como está tudo no roteiro, a ideia é eu ler menos e falar mais. Aí, vamos ver se isso vai ser possível aqui durante a apresentação. Os assuntos abordados nessa videoaula, o que será dado ênfase aos pontos principais da norma ASTM 5778, além de apresentar o equipamento e seus dispositivos principais e respectivas funções. Também serão dadas, de modo geral, orientações para um bom direcionamento da equipe de campo, sugestões de modelo para checklist. Então, vamos à introdução. Lembrando que aqui é só um resuminho do que já está no roteiro, que você já leu. Entre os vários métodos de ensaio de campo existente, o Peuzocone destaca-se frente aos demais porque ele registra de maneira contínua as leituras de tensão de cravação, do atrito lateral e pressão de poros geradas durante essa cravação. Com esses três parâmetros diretos, a gente tem condições de interpretar, descrever detalhadamente uma estratigrafia desse subsolo, sem a necessidade de uma amostra prévia, de coleta de amostra prévia. Em complemento ao Peuzocone, ao CPTU, tem-se um ensaio de dissipação e sísmico, dois ensaios que são realizados sempre durante as paradas de cravação. Um exemplo típico, alvo do ensaio de dissipação, é a possibilidade de avaliar as condições de drenagem in situ para a velocidade de cravação estabelecida e as condições de nível d'água em profundidade, pressão, fluxo, adensamento e também saturação. Esses dois pontos, eles vão ser discutidos com mais detalhe nas próximas aulas, tá? E para o ensaio sísmico, dois bons exemplos de parâmetros são o módulo de cisalhamento máximo dos materiais, é um parâmetro que a gente pode adquirir através do ensaio sísmico, e a capacidade de verificar a presença de cimentação ou microestrutura nas camadas do solo. E reitera-se, entretanto, que para uma interpretação satisfatória e confiável desses ensaios, é requerido do profissional conhecimento do assunto e capacidade de análise crítica diante das informações obtidas, ainda porque, com alguns poucos dados diretos obtidos do ensaio de CPTU, a gente tem uma gama de possibilidades aí de aplicação e interpretação no âmbito do projeto, a depender do interesse, da necessidade desse projeto. Os objetivos de aprendizagem a capacidade de ATO e análise crítica na interpretação dos ensaios, de modo que lhe permita extrair dos parâmetros obtidos, direto ou indiretamente, elementos consistentes que vão subsidiar os estudos a serem desenvolvidos no âmbito do projeto. Então, agora a gente vai ao breve histórico, relembrando aí como está no roteiro. A gente tem o ensaio de cone, ou CPT, que consiste em cravar no terreno de modo estático e lento uma ponteira cônica com ângulo de 60 graus de abertura a uma velocidade constante de 20 mm por segundo ou 2 cm por segundo, com variação de mais e menos 5 mm por segundo.
e isso é o que está normatizado. Nesse processo, são registrados de maneira contínua as leituras da tensão de cravação da ponteira cônica, que a gente chama de QC, e o atrito lateral FS, fornecendo descrição detalhada da estratigrafia do subsolo. Então, com esses dois dados, a gente consegue já fazer uma interpretação da estratigrafia do subsolo, com a resistência de ponta e o atrito lateral. O CPT, quando ele é acrescido de um elemento filtrante no seu penetrômetro, ele passa a realizar medidas de pressão dos poros geradas, que a gente chama de U2, recebendo o nome de peso-cone ou CPTU. Aqui, nessa figura, a gente tem um gráfico da estratigrafia com os resultados diretos de um ensaio de CPTU, onde a gente tem, né, lembrando aí que o CPTU ele faz medidas de resistência de ponta, atrito lateral e poro-pressão. Antes da gente começar a interpretação, a gente vai fazer junto aqui agora, de modo bem rápido, bem sucinto, mas só para vocês já sentirem um pouquinho assim o gostinho de ter esses dados dos ensaios de CPTU e como que a gente dá início aí, digamos, às interpretações. Eu quero chamar a atenção para o gráfico 2, que é a poropressão gerada durante a cravação, né? Sempre que a gente falar de U2, a gente vai estar falando da poropressão gerada na cravação. E o 0 é a pressão hidrostática. Então, é bacana, no gráfico sempre vem destacado a pressão hidrostática e o U2, porque é bacana de você ver esses dois dados juntos, né? E perceber o que está além da hidrostática, ou seja, está sofrendo aqui um excesso de poropressão com base na hidrostática, o que está alinhado a ela e, de repente, até o que está abaixo da hidrostática. Então, nesses gráficos, os ensaios de CPTU, quando são emitidos relatórios desses ensaios, esses relatórios eles vêm sempre com essa representação gráfica. É bem característico, é bem isso aqui que está apresentado na figura, tá? É bem didático. E antes da gente começar a interpretação, mais um ponto importante de dizer é que quando você, em geral, a gente atribui alta resistência de ponta a materiais arenosos, então toda vez que você vê no seu gráfico pontos de maiores resistências de ponto, por exemplo, aqui em relação aqui, em geral, quando a gente tem alta resistência de ponta, a gente está sobre um material arenoso. E quando a gente tem uma resistência, um atrito lateral maior, a gente tem um indicativo de que ali você está passando por um material mais argiloso, mais cintoso. E quando você tem ambos, né, juntos, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, ó, nós temos resistência de ponta mais alta, mas também temos um atrito lateral mais alto. Em geral, são solos que têm presença de areia, de argila ou de silt, num percentual semelhante quando se fala em comportamento, porque no CPTU, toda vez que a gente falar de material, na verdade a gente está falando de comportamento, porque não é feito, né, não há coleta prévia de amostras, não é feito os ensaios de caracterização para a gente definir, a partir da granometria, do índice de plasticidade, qual que é esse material, ou seja, caracterizar o material através dos ensaios geotécnicos. Como aqui a gente não tem isso, quando a gente fala em areia, em argila, a gente está falando de comportamento. Então, a partir dos dados oferecidos pelo CPTU, a gente faz uma interpretação de comportamento. E aí esse comportamento pode ser de areia, pode ser de argila, pode ser de uma argila siltosa e por aí vai. Então, agora a gente vai à interpretação. Vamos começar pela resistência de ponta, né, que sempre é o nosso primeiro dado. Em geral, a resistência de ponta é apresentada em MPa, o atrito lateral em KPa e a poropressão gerada também em KPa. Então, vamos lá, né? Aqui nesse primeiro trecho, a gente observa
que a gente tem uma resistência de ponta alta, mas a gente tem um atrito lateral considerável também. Depois de 5 metros a uns 7 metros, 8 metros, a gente tem um decaimento aí, uma resistência de ponta bem inferior ao início e também uma redução no atrito lateral. Aí, depois, entre 10 e 11, a gente teve uma elevação de ambos, depois uma caída, uma elevação, depois aí por um grande trecho a gente teve uma caída significativa na resistência de ponta, mas a gente manteve um pouco o atrito lateral, e aqui a gente também teve um aumentozinho, aqui começa a aumentar a resistência de ponta, mas o atrito lateral ele continua, né, na verdade ele já estava um pouco alto e ele aumenta nesse trecho. Então, por esses dois dados, a gente pode dividir esses materiais aqui, ó, em materiais diferentes. Esse primeiro é o material, daqui até aqui outro material, aqui também, né, que possivelmente esses dois serão iguais, porque eles estão bem parecidos, tá vendo? Aí depois aqui a gente tem uma redução na resistência de ponta e no atrito lateral, então é outro material. Então, esses pontilhados aqui, ó, são os pontilhados que a gente vai realizando para poder fazer esse perfil da estratigrafia. E aí, se você leva em conta que aqui a gente teve uma resistência de ponto alto e um atrito lateral também considerável, como é que eu posso interpretar esse material? Inicialmente, eu falaria assim, olha, isso é uma areia sultosa. Só que quando eu venho aqui para ficar, né, para tirar a minha dúvida, por exemplo, é uma areia siltosa, é um material com comportamento areno-siltoso, ou é um material siltoso, ou é um material arenoso? Eu venho aqui no U2. Essa é a importância do U2. A gente pode ver que nesse trecho aqui, a gente não tem excesso de poro-pressão, não foi gerado excesso de poro-pressão na cravação. Ele se mantém muito alinhado à hidrostática. Então, se ele não houve uma geração de excesso de poro-pressão e ele está muito alinhado à hidrostática, eu entendo que esse material seja drenante. Se ele é drenante, ele tem um comportamento arenoso. Então, por isso, a classificação de areia aqui. Aí a gente vai agora para o próximo que a gente tracejou. Aqui, se eu for levar em conta apenas a resistência de ponta e o atrito lateral, como o atrito lateral está um pouquinho mais alto que aqui, eu diria que esse material é um material argiloso. Só que eu preciso confirmar se realmente, ainda que a resistência de ponta aqui foi baixíssima, se essa resistência de ponta não influencia no comportamento do material. Então, eu venho aqui no gráfico de poro-pressão gerada com a cravação, tá? Eu estou enfatizando muito isso, porque esse U2 é o excesso de poro-pressão gerado na cravação, ok? Então, eu venho aqui e vejo que aqui eu tive vários picos de excesso de poro-pressão. Então, durante a cravação nesse trecho, eu gerei excesso de poro-pressão. Se eu gerei excesso de poro-pressão, o meu material é argiloso ou siltoso. Então, outro ponto, gente, é muito importante observar o valor aqui, tá? Porque essa escala muda de acordo com os valores que você tem. Então, às vezes, eles parecem pequenos, mas é porque a escala está maior. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Ela está reduzida, né? Então, assim, vem aqui e dá uma observada. Olha só, eu tive aqui nos primeiros metros já uma geração de excesso de poro-pressão próximo a 500 kPa. Então, eu vou chamar esse material de argila siltosa, porque eu tive um excesso de poro-pressão aí considerável. E aqui também está muito baixo para eu até chamar essa argila de argila arenosa, por exemplo, né? Esse aqui, gente, é só um perfil com base nos 3 dados, tá? Com base nos ensaios de dissipação, que a gente vai falar mais para frente. Isso aqui os outros ensaios e os parâmetros indiretos, as correlações que eu faço com base nesses ensaios, elas vão trazendo ainda mais informações para eu dar robustez a esse meu perfil interpretado, tá bom? Então, agora a gente vai para o próximo. Aqui a gente tem algo semelhante com daqui. Então,
E olha só que não houve excesso de poropressão, ela está extremamente alinhada à hidrostática, então é uma areia, né, material drenado. Aí eu venho para cá, esse perfilzinho está semelhante com esse, apesar de que aqui ele tá mais homogêneo, tá vendo? Com relação a isso aqui. Esses picos aqui, isso aqui significam lentes, tá? Então esse material aqui, ó, aqui eu tenho umas lentes de argila e silt, possivelmente. Aqui eu tenho menos lente, né, digamos assim. E olha que interessante, porque o excesso de poropressão, ele não foi em picozinhos aqui, ó. Talvez aqui, pessoal, mas aí eu preciso de mais dados para ter certeza. Poderia até ser uma argila arenosa, né? Porque aqui a gente tem alguns picozinhos, ó. Eu tenho excesso de poropressão com depois picos de excesso de poropressão, mas depois eles retornam ao hidrostático, depois eles voltam, né? Eles vão fazendo um zigue-zague. Então aqui nessa região, nesse material, querendo ou não, eu tenho aqui algumas lentes permeáveis. Aqui, mais drenadas, né? Com uma permeabilidade maior, tá? Aqui, olha, eu não tenho. Aqui ele é muito argiloso, né? Eu posso dizer que ele é mais argiloso que aqui. Mas aí a gente chamou de argila siltosa também nesse momento e tá muito bom para esses 3 dados, como eu falei com vocês. À medida que a gente vai tratando os dados, fazendo as correlações, a gente vai conseguindo dar mais robustez ao nosso perfil. E às vezes uma coisa ou outra pode mudar. Aqui, né, nesse trecho, a gente tem um trecho também parecido com esse. Então, aqui vocês podem observar até que a pressão medida durante a cravação está menor que a hidrostática. Isso daqui representa um material muito drenado, a ponto de possivelmente ter um fluxo nessa região. Outro ponto muito interessante para uma boa interpretação, para você conhecer o seu subsolo, né, o seu material ensaiado, é sempre atentar que quando você faz as medidas de U2, que são as medidas de poropressão gerada durante a cravação, quando eu tenho medidas abaixo da hidrostática, a gente costuma chamá-las de negativa, mas na verdade elas não são negativas, né? Elas estão abaixo da hidrostática. E isso pode representar uma condição de fluxo. Quem vai confirmar isso para a gente? O ensaio de dissipação confirma isso muito bem. Então, por isso, o ensaio de dissipação é muito importante. A gente vai falar mais dele aí ao longo do curso, eu vou explicar mais detalhes, vou mostrar exemplos, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Bom, aí agora a gente vai no próximo trecho, né? O nosso próximo trecho está muito semelhante com esse daqui, então a gente chama de argila siltosa. E aqui vocês podem observar que o excesso de poropressão ele foi além de 1000 kPa. Mas também porque a gente mudou a nossa profundidade aqui, ó, com relação aqui, né? Aqui a gente está de 5 a 8 metros, aqui a gente já foi para mais de 16 metros. Então, ele segue essa tendência mesmo de aumentar com a profundidade. Então, mantemos aí a nossa argila siltosa e no último trecho, onde a gente está tendo aqui, parece, né, porque a gente interrompeu antes, né, mas aqui a gente começou a ter um aumento da resistência de ponta e também um aumento no atrito lateral. E olha que interessante, aqui a gente tem pontos nessa região aqui, ó, teve aumento do atrito lateral, um aumentozinho na resistência de ponta, mas a poropressão está variando. Ela fica alta, mas ao mesmo momento ela volta lá abaixo da hidrostática e vai fazendo um zigue-zague. Aqui também a gente tem lentes mais permeáveis, digamos assim. Tanto que esse material foi classificado aqui, né, interpretado como argila siltosa com lentes de areia. Tá bom? Então, isso daí é só para dar um gostinho aí de como é que a gente começa a trabalhar os dados diretos que o CPTU nos oferece, tá? Agora vamos dar sequência ao nosso breve histórico. Dentro do breve histórico, eu coloquei os termos comuns utilizados para referenciar o peso cone, porque isso é muito importante, porque às vezes o pessoal começa a usar siglas e quando a gente não está bem familiarizado com essas siglas, às vezes a gente se perde no contexto, né? Então, aí a gente tem o SCPTU. Toda vez que eu tiver um Szinho aqui do lado do CPTU, é porque eu tenho um ensaio sísmico, tá? CPTU, a gente tem só um ensaio
é de dissipação. Quando eu acrescento o S, eu estou pedindo, além do ensaio de dissipação, eu também estou pedindo um ensaio sísmico. Então, na especificação técnica, essa sigla é muito importante por isso. Então, quando eu falo em SCPTU, eu estou falando de um teste de penetração do cone com medidas de pressão de poros, que é os ensaios de dissipação, e realização dos ensaios sísmicos. O que é o cone ou a ponteira cônica, né? A gente fala o tempo todo, o cone deu problema, ou qual que é o diâmetro do cone, e a gente fala de ponteira cônica. O que é? É a parte do penetrômetro de cone em que a resistência do cone é medida. Então, é o trecho, a região onde eu meço a resistência de ponta. E o penetrômetro de cone, né? Porque a gente falou em cima, mas não explicou o que é. O penetrômetro é o conjunto que contém o cone, a luva de atrito. Luva de atrito, às vezes vocês vão ouvir falar em manga de atrito também, é a mesma coisa. Luva ou manga é a mesma coisa, tá bom? E quaisquer outros sensores, bem como as conexões e as hastes. Então, todo esse conjunto, né, do cone, da luva, dos sensores, geofones, inclinômetros e hastes é o penetrômetro. Aqui eu coloquei uma figura, na figura 2, é um piezofone e seus dispositivos principais. Eu acho essa figura muito didática. Eu fiz essa figura em campo, tá? Num dos acompanhamentos que eu fiz. E eu acho importante nela mostrar para vocês o elemento filtrante, que está aqui, que é a posição U2. Essa posição é a posição que hoje a gente considera a melhor, né? A que a gente consegue obter dados que a gente considera melhores. Então, todos os pesocones com quais eu já trabalhei, todos têm a posição do elemento filtrante U2. A maioria dos livros também, vocês vão ver ela na posição U2. E a famosa ponteira, né, a ponteira cônica aqui com 60 graus, tá? E aqui, essa parte, é a nossa manga ou luva de atrito. Esse escorridinho aqui é o líquido de saturação desse elemento filtrante. Outro ponto interessante é que, em geral, os fornecedores aí de ensaios, eles trabalham com elemento filtrante descartável. Então, eles já compram esse elemento filtrante saturado, ele vem nas embalagens lacradas, e quando você vai fazer um ensaio, você tira esse elemento filtrado dessa caixinha, né, que está imerso no líquido de saturação, coloca aí, faz um ensaio e descarta ele a cada ensaio. Bom, eu já falei da posição do 2, essa posição é muito interessante, e ela é quem faz as leituras de pressão de poro, que a gente já mostrou no gráfico anterior lá. Aí, continuando com os termos comuns, a gente tem resistência do cone. A gente chama a resistência do cone de KC, e é a força que atua no cone dividida pela área projetada do cone, o AC. Então, onde KC é igual a KC maiúsculo por AC. Temos a resistência do cone corrigida, que é o KT. Então, quando você receber o relatório do seu fornecedor de ensaios de CPTU, ele vai mandar para você um gráfico onde ele mostra o KC, que foi aquele que a gente viu anterior, mas vai vir um outro também de KT, que é com a resistência do cone corrigido. A resistência do cone corrigido para o efeito da água de poros, onde o KT é igual ao KC mais o 2 vezes 1 menos A. Só falando o que é o A. O A é a relação das áreas desiguais, tá? E eu vou explicar melhor para vocês, aí, por exemplo, porque vocês podem fazer a seguinte pergunta, mas por que eu preciso corrigir a resistência do cone? É porque os ensaios realizados em meios saturados, principalmente nas argilas moles, a resistência de ponta medida é influenciada pela ação da água, que age sobre as ranhuras milimétricas do cone em decorrência da sua geometria para a posição padrão de U2, tá? E esse A é essa relação das áreas desiguais, tá bom? A gente também vai trabalhar mais esse dado mais para frente, vocês vão entender melhor. Mas é só lembrando que a gente precisa corrigir essa resistência de ponta em função dessa questão, tá bom?
Então, vamos lá, né? Agora a gente tem aí a razão de atrito, que é a proporção da resistência ao atrito da luva, a resistência do cone KT, ambas as medidas na mesma profundidade, é expressa em porcentagem, onde Fs é a resistência do atrito lateral dividida pela resistência de ponta vezes 100. Esse também é apresentado através de um gráfico, ele é bem interessante, porque a partir da razão, muitos profissionais gostam de interpretar essa estratigrafia, esse perfil do solo, a partir da razão de atrito. Então, ele é um dado bem legal. O que é um ensaio de dissipação? A gente já falou um pouquinho dele, né, mas eu vou repetir aqui para reforçar. A gente vai falar muito de ensaio de dissipação, ensaio sísmico, então vamos começar já a falar bastante deles para já ir ficando aí, reafirmando sempre esses termos, né, com relação aos ensaios de CPTU. O ensaio de dissipação ele é realizado quando a queda da pressão dos poros é monitorada durante uma pausa de penetração. Perfurei, alcancei o NA, começo a realizar os ensaios de dissipação. Eu posso realizar eles a cada metro, a cada 2 metros, aí quem vai dizer a sua especificação técnica com base no interesse do projeto, tá? Mas, enfim, toda vez que você for realizar um ensaio de dissipação, você para a cravação para poder realizar esse ensaio e começa a fazer a medição da queda daquele excesso de poro-pressão gerada durante a cravação naquele ponto. O ensaio sísmico, o que é um ensaio? Quando acontece um ensaio sísmico, né? Ele é quando, durante uma pausa de penetração, mais uma vez, esses 2 ensaios eles são sempre realizados durante uma pausa, né? Não é durante a cravação. Os parâmetros medidos durante a cravação, só para reforçar, são resistência de ponta, atrito lateral e a poro-pressão, medida durante a cravação, tá? Mas aí, voltando ao ensaio sísmico, quando você dá uma pausa na penetração, você realiza, através do ensaio sísmico, a medida de velocidade de propagação de uma onda de compressão, que a gente chama de VP, e de uma onda de cisalhamento, chamada de VS. Aí, só para reforçar, os detalhes sobre esses ensaios, pontos de erro e aplicações serão discussados na próxima etapa, tá bom? Então, a gente termina o nosso primeiro bloco aqui e a gente se vê no segundo bloco.